O Brasil é uma paisagem. Um paraíso tropical, habitado por uma gente alegre, que tal uma cachaçinha agora, hein? exótica, Brasil, esse coqueiro me dá coco. uma gente misturada, espontânea e amistosa. O país do futebol, da praia, do samba, Delicioso, delicioso, é rápido la beixe. e de outras bossas eventuais. As imagens desse Brasil e desse brasileiro genéricos estão presentes no cotidiano de muita gente, aqui e lá fora, como aquilo que melhor representa um país ou um povo tão diverso quanto desigual. Perto do paraíso ou distante da civilização. Entre virtudes e defeitos, nossa forma de ser e estar no mundo é parte desse processo de buscar aquilo que nos identifica ou faz diferentes. Pertencer a um lugar em especial ou apenas a uma parte a mais do mesmo e velho mundo. O que eu sou? Quem eu penso que sou? Eu? O que eu penso que eu sou? Eu? Sou eu. Ô, meu irmão, eu não sou nada, eu sou uma criança, sou pequenininho, né? Um cidadão brasileiro honesto e trabalhador. O que mais me agrada no Brasil é esse clima, né? O Brasil é um país abençoado e tranquilo. É um país que não tem preconceito, né? Talvez seja diferente dos outros, que eu me orgulho de ser brasileira. Muita gente trabalhadora. Mas as dificuldades são muito grandes. E mal remunerados. Pá! Vamos! Vamos! Eu nunca andei no mundo não, mas diz que é a melhor terra do mundo. Não é? Quem você pensa que é, o que somos, ou pensamos que somos, são temas recorrentes na nossa história e, em boa medida, fazem parte daquilo que herdamos do passado, de como lidamos com isso. É lá que podemos encontrar as respostas para essas dúvidas primordiais. Ou a razão delas existirem. Muito antes de sermos reconhecidos como a terra do carnaval, na cidade de Rouen, às margens do rio Sena, no distante ano de 1550, os mais legítimos representantes do Novo Mundo, despidos a caráter e cercados de adereços e alegorias tropicais, foram os protagonistas involuntários de uma festa monumental, na qual o Brasil foi o grande enredo. Homens de negócios promoveram um espetáculo que se destinava a recepcionar a chegada do rei Henrique II e sua esposa Catarina de Médici àquela importante cidade portuária da costa da Normandia. Por detrás deste carnaval fora de lugar, havia o interesse de armadores e comerciantes em impressionar suas altezas e convidados ilustres e convencê-los a investir em projetos comerciais e de ocupação daquele pedaço já cobiçado e até ali pouco conhecido da América. Eles fizeram uma festa e levaram um índio para compor o cenário da festa. Uma festa para mostrar quais eram as possibilidades da América. E nessa festa, o que eles fizeram? Eles encenaram uma vida indígena nas beiras do Sena. Levaram daqui do Brasil uma série de índios para Rouen. Os outros que faltaram complementaram com marujos já morenos e tal, que
tiraram a roupa também, todos nus, e construíram ocas na beira do rio. Simularam batalha. Teve batalha simulada no formato teatral e tal. Esse documento, ele existe, a descrição original. A festa de Rouen é um exemplo ilustrado de como o Brasil estava sendo incorporado ao imaginário europeu até a primeira metade do século XVI. Um documento que só foi revelado aos brasileiros no século XIX, graças a um francês chamado Ferdinand Denis. Um viajante e escritor, apaixonado pelo Brasil, autor de obras relevantes para a nossa historiografia, e que também teve um papel importante no processo de independência, por apontar à geração de jovens intelectuais e poetas românticos brasileiros as bases da nacionalidade daquele país recém-nascido. No lugar do modelo europeu, inspirar-se no vigor da natureza tropical e na originalidade da cultura indígena. Frequentadores da costa brasileira, pouco tempo depois da breve passagem de Cabral, os franceses há muito desafiavam os privilégios concedidos a Portugal pelo Tratado de Tordesilhas de 1494. Os relatos da viagem do navegador Binot Palmière de Gonneville, que se dirigia ao Extremo Oriente, registraram sua passagem acidental pela costa de Santa Catarina já em 1504, em virtude de um naufrágio. Além de informações náuticas e geográficas, esses relatos narravam os incidentes que o levaram a viver uma experiência singular com nativos daquela região do nosso litoral. Após 6 meses de convívio, ao retornar à França, Gonneville leva consigo aquilo que encontrara de mais exótico para o deleite de nobres e reis. Entre carregamentos de pau-brasil, animais e plantas desconhecidas, um jovem indígena, cuja tripulação passara a chamar de Essomerique, prometendo trazê-lo de volta após 20 luas, treinado nas artes da guerra. Ele leva um índio para a França. Esse índio não pôde voltar e ele tinha prometido para o pai, o cara era honesto, o cara prometeu ao pai que ia trazer o índio de volta, não pôde trazer, casou o índio com uma sobrinha dele e o índio desenvolveu uma linha de família na França, Essomerique, e um descendente bispo escreveu um livro sobre ele porque queria ser isentado do imposto de renda, dos impostos, e falou, olha, eu vim obrigado para a França, meus antepassados vieram obrigados. Aí conta a história do camarada. Durante décadas, o litoral brasileiro foi tomado por piratas e traficantes, que através de alianças e do escambo com as tribos que habitavam a costa, levavam para a Europa, pau-brasil e alguns exemplares da nossa fauna e flora. Alguns marinheiros endegredados passaram a viver entre os índios, constituindo famílias, sem roupa e longe do pecado, em harmonia com a natureza. As pessoas não têm ideia do que era a familiaridade dos franceses com a costa brasileira, o que era o Brasil, o que eram os índios, como é que você negociava com os índios, como é que era a vida dos índios, como é que essa gente se comportava. Língua, havia uma familiaridade enorme com os indígenas. Das conversas de marinheiros e curiosos frequentadores dos portos do Velho Mundo, o Brasil aos poucos foi sendo visto e representado nos mapas e relatos desses viajantes que, por variados motivos, enfrentaram mares tenebrosos, a incerteza das rotas, doenças e intempéries em direção ao desconhecido. O que o contemporâneo entende por relato de viagem podem ser cartas, pode ser diário, podem ser relações, algumas mais técnicas, outras menos técnicas. As mais técnicas geralmente são escritas por navegadores mesmo, pilotos. Então o indivíduo vai descrever a costa, a latitude, a longitude, o contorno dos portos, como é que entra, como é que sai, que ventos, geografia. Quem escreve já leva consigo um pouco a obrigação de relatar o que viu. Por quê? Por várias razões. Primeiro porque é caro. Então essa gente que está indo custou muito dinheiro para ir. Custa tanto dinheiro que não é um empreendimento privado, é um empreendimento ou de grupos ou estatal. O cara tem que calcular os investimentos dele, ele investiu dinheiro, ele tem que ver o que ele vai investir mais, se é lucrativo, se não é lucrativo, não é? Que jeito é aquela gente, para ver que jeito ele vai se relacionar com ela também. Voltam poucos, isso é outra característica. O custo humano é muito alto das navegações.
Há uma coleção de relatos que se chama Histórias Trágico-Marítimas, que mostram um pouco as perdas de naus para as Índias. Para as pessoas terem uma ideia, é avassalador a perda humana dessas grandes navegações. Então quem sobrava era pouca gente sobrava para contar o que viu. Acompanhando o rápido progresso das técnicas de impressão, esse gênero de narrativa foi sendo publicado em livros e folhetins e se difundiu pela Europa. São relatos que ombreiam com narrativas ficcionais, dada o maravilhoso, as experiências extremas, né, que elas descrevem. As viagens devem ter monstros, acéfalos, sinocéfalos, serpentes gigantescas que engoliam navios. Tinha que ter isso. Isso fazia parte desse transporte para o outro mundo ou para os outros mundos. Relato de viajante sem monstro, né? Sem sereia e sem cobra não é relato de viajante. Tem que ter, são tópicos, né, dos relatos. Com o tempo foi usado também como uma espécie de artifício ou exigência canônica do gênero relato de viagem. Outras razões contribuíram para explicar essa profusão de viagens e relatos que levaram a Europa a voltar os seus olhos para o nosso continente. O impacto provocado pelas novidades trazidas por Colombo, que, pensando ter chegado ao Oriente, afirma ter encontrado nada menos do que o paraíso na Terra. O caso do Colombo, acidentalmente, e isso é sabido porque temos os diários do Colombo. Então, acidentalmente, ele depara com a América, se inaugura uma história nova na Europa. Isso é uma novidade. O processo que levou a isso, não. Ele é contínuo, ele tem uma longa duração. Mas quando isso ocorreu, ou seja, que você deparou com alguma coisa que não estava na Bíblia, que não estava em nenhum livro de cultura, não estava previsto, e de repente você tem que incorporar isso, eu acho que sem dúvida aí o espírito europeu passou a se organizar tendo obrigatoriamente que levar em conta a América. Ele confunde, ele acha que está chegando às Índias, está chegando à terra do Gran Khan, que ele tinha lido nos relatos do Marco Polo, quer dizer, um outro relato de viagem. Cristóvão Colombo era parte de uma geração de navegadores influenciada pelas histórias do Preste João, um lendário soberano cristão do Oriente. Também era leitor da História Natural de Plínio, o Velho, Santo Isidoro de Sevilha, o Livro das Maravilhas de Jean de Mandeville e o Imago Mundi, do abade francês Pierre Dailly. Ele tinha mais ou menos uma ideia do que era o mundo construído por essa gente. Ele achava que o mundo era menor, que a Índia estava mais próxima. Então fazia todo sentido a Índia estar ali onde a América estava. A configuração entre Cuba e o continente, para ele, era mais ou menos parecido com a configuração do Japão em relação à costa que ele julgava que iria chegar. A ideia era de que as grandes viagens, elas encontrariam as maravilhas descritas no livro do Marco Polo. À medida em que foram sendo traduzidos e publicados em vários países da Europa, os relatos de viagem de Colombo foram sendo ilustrados com imagens que citavam a imaginação de seus leitores e ajudavam a traduzir para o velho mundo, cheio de conflitos, privações e fantasia religiosa, as virtudes naturais desse lugar, habitado por uma gente selvagem, nua e exótica, atormentada pelos demônios. Bárbaros que cultivavam o espantoso hábito de comer gente. E aí já começa, então, essa designação deste outro diferente, como exótico, como um canibal. Aí ele se pergunta, será que os homens que habitam lá têm cauda, têm focinho de cachorro, são que tipo? Então você sente um profundo mal-entendido. E a própria definição de índio, quer dizer, índio é uma definição genérica. Esse outro genérico que, na verdade, não é conhecido, né? Ele é designado, definido pelo outro. Há uma série de possibilidades que fez com que ele decodificasse o mundo dos livros na América. E, durante muito tempo, acreditasse que era assim. Inclusive, morreu acreditando que era assim, né? Uma história tão cheia de fantasia e imprecisões
que coube ao oportunismo de Américo Vespúcio, uma espécie de consultor multinacional com aspirações à notoriedade, confirmar que esse paraíso era parte de um vasto e novo continente, que mudaria a configuração do mundo até ali conhecido por geógrafos e cartógrafos, e que receberia o seu nome. Uma novidade que despertaria o interesse de editores e artistas a publicar e ilustrar as várias cartas atribuídas a ele, revelando esse mundo novo, dominado por selvagens sem roupa, sem vergonha, sem fé, sem lei e sem rei. Lá vem a nau Catrineta, que tem muito que contar. Com tanta história para contar sobre a sua mais recente conquista, os portugueses, por razões estratégicas e diplomáticas, optaram pelo sigilo. Uma atitude que fez com que a crônica do nosso descobrimento e boa parte da nossa história só fossem divulgadas e conhecidas mais de 300 anos depois de escritas. Para outro dia jantar, mas a sol era tão rija que a não puderam tragar. Você não tem muitas notícias em português circulando acerca do Brasil. Portugal passa praticamente à margem da literatura de viagens. Ela não publica nada dos viajantes portugueses, mas também não publica dos outros viajantes de outras línguas. Então, praticamente não se publica nada. A maior parte das crônicas redigidas por portugueses, relações, relatórios, etc., foi descoberta no século XIX pelo Van Hagen, que andou fazendo pesquisa em Portugal, financiada pelo governo imperial, pelo próprio Capistrano de Abreu, Toné. Carta de Caminha vai sair na coreografia brasílica do Aires Casal no século XIX. Diálogo das riquezas e grandezas do Brasil, do Ambrósio Brandão. Todos esses livros são livros publicados no século XIX. O Tratado Descritivo do Brasil, do Gabriel Soares de Souza, ninguém sabia. A história do Brasil, do Frei Vicente Salvador, importantíssima, né? Um dos escritos mais importantes do período colonial. Em 1550 e 1551, se publicou em Portugal as duas primeiras coletâneas de cartas jesuíticas sobre o Brasil. E nunca mais foram republicadas em Portugal, apesar de terem sido publicadas na Espanha, na Itália, né, na França, em outros países, justamente por essa política de sigilo. Em 1576, também sai dos prelos do Antônio Gonçalves em Lisboa, a história da província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil, escrita por um português, pelo Pero de Magalhães de Gândava. Ou seja, viu a luz da imprensa, esse livro foi publicado, mas nunca mais foi republicado. É o primeiro livro dedicado ao Brasil em língua portuguesa. E o prefácio é bastante curioso, porque ele fala: não se sabe nada do Brasil, se sabe mais do Brasil, dessa terra que a gente descobriu lá na França e no estrangeiro, do que a gente sabe aqui. Por quê? Porque os portugueses não são muito amigos da escritura. Porque ele entende que, se os portugueses não derem nome às coisas do Brasil, outros darão. Não retratava através de pintura, não publicava o que se escrevia. Então, a divulgação do Brasil, ela vai ficar, em larga medida, por conta de estrangeiros, de não portugueses, se é que podemos tomar os portugueses como nacionais, de não portugueses. O grande texto de divulgação do Brasil, pelo menos dessas terras que futuramente viriam a ser o Brasil, é a relação do piloto anônimo que saiu na Itália em 1507, numa coletânea de viagens. Terras recentemente descobertas. Ela sai em italiano, numa coletânea de viagens, que era uma coisa que estava crescendo muito na Europa. Holandeses, franceses, alemães, gente que tinha um parque editorial já razoável e estava muito interessado em narrativas de viagem. Então, existe um boom disso para lá. Todo mundo queria dar a sua cota, todo ser humano é vaidoso, então o indivíduo também queria registrar o seu nome, etc, etc. E isso vai ser um forte motivador para essas narrativas de viagem.